boa noite a todos. Hoje nós vamos falar então sobre a reencarnação, a pluralidade das existências, e esse assunto está contido no Livro dos Espíritos, o primeiro livro compilado por Allan Kardec. Vocês que estão aqui pela primeira vez têm algum conhecimento dessa história? Tem? Que Allan Kardec, ele codificou a doutrina espírita e através do conhecimento da manifestação das mesas girantes, e mais para frente ele teve a revelação que era para ele fazer essa codificação para que ela revelasse os ensinos de Jesus de um modo mais completo, mais amplo, né? Mas ele falou que não se encerraria ali esses ensinamentos, essa amplitude dos conhecimentos de Jesus, que mais para frente começaria a acontecer mais casos de demonstração do que Jesus falou em parábolas, e que os espíritos começariam a vir a partir dele, né, dessas manifestações junto a ele, para que a gente tivesse uma compreensão muito maior dos ensinos de Jesus. Então é essa a grande missão do Espiritismo, que não é uma doutrina então criada por um homem, e sim pelos espíritos. Por isso que se chama Espiritismo, né? Então nós aqui somos representantes da doutrina, mas somos tão falhos como qualquer um. Eu falo sempre que acho que nós espíritas somos até mais devedores, como a gente vai ver aqui pela reencarnação, a explicação da reencarnação, porque a gente deve se esforçar para conhecer mais a doutrina, de modo que a gente possa compreender a nossa própria existência, né? Que muitas vezes tem muitos percalços. Então, é curta esse pedacinho da reencarnação, mas esse capítulo, ele tem vários assuntos. Então eu recomendo que vocês depois possam, quem não tem, possa adquirir esse livro e ler, porque o Livro dos Espíritos foi o primeiro livro que foi lançado por Allan Kardec, e é de perguntas e respostas, e aborda muitos assuntos importantes para a gente conhecer e compreender melhor esse lado espiritual, né? Então, aqui na primeira parte, fala sobre a reencarnação, que é da pergunta 166 até a 171. Aí depois vem encarnação nos diferentes mundos. É engraçado, acho que eu pulei alguma coisa aqui. Tá no 3 já? Depois da reencarnação, o outro assunto é justiça da reencarnação. Depois, encarnação nos diferentes mundos. Eu acho que é um assunto bem interessante, né? Para mim, pelo menos é. Aí depois vem... Eu peguei esse livro aqui achando que ia ser mais fácil do que o meu. Sexo nos espíritos, parentesco e filiação, semelhanças físicas e morais, e, por último, ideias inatas. Então, esses assuntos estão todos contidos aqui no capítulo 4, que a gente começa então com a reencarnação. E a gente só pode falar sobre a reencarnação porque só esse assunto a gente já não vai esgotá-lo em poucos minutos, como a gente pode ter aqui nessa palestra, tá? Vocês fiquem também à vontade para se manifestar, perguntar alguma coisa que tiver interesse, alguma dúvida que surgir, tá bom? Então, aqui na primeira pergunta, o Kardec faz essa pergunta para os espíritos: a alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como acaba de depurar-se? Aí eles respondem:
submetendo-se à prova de uma nova existência. Aí na segunda pergunta, 166A, como ela realiza essa nova existência? Pela sua transformação como espírito? Ao se depurar, a resposta, ao se depurar, a alma sofre sem dúvida uma transformação, mas para isso necessita da prova da vida corpórea. 166B, a pergunta, a alma tem muitas existências corpóreas? A resposta, sim, todos nós temos muitas existências. Os que dizem o contrário querem manter-vos na ignorância em que eles mesmos se encontram. Esse é o seu desejo. 166C, parece resultar desse princípio que após ter deixado o corpo, a alma toma outro. Dito de outra maneira, que ela se reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? É evidente. 167. Qual é a finalidade da reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Pergunta 168. O número das existências corpóreas é limitado ou o espírito se reencarna perpetuamente? E a resposta: a cada nova existência, o espírito dá um passo na senda do progresso. Quando se despojou de todas as impurezas, não precisa mais das provas da vida corpórea. Pergunta 169. O número das encarnações é o mesmo para todos os espíritos em geral? Resposta: não. Aquele que avança rapidamente se poupa das provas. Não obstante, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porque o progresso é quase infinito. Pergunta 170. Em que se transforma o espírito depois de sua última encarnação? Espírito bem-aventurado, um espírito puro. Pergunta 171. Sobre o que se funda o dogma da reencarnação? Sobre a justiça de Deus e a revelação, pois não nos cansamos de repetir, um bom pai deixa sempre aos filhos uma porta aberta ao arrependimento. A razão não diz que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna aqueles cujo melhoramento não dependeu deles mesmos? Todos os homens não são filhos de Deus? Somente entre os homens egoístas é que se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem perdão. Então aqui já a gente percebe que esclarece bastante, né, sobre essa nossa encarnação na vida corpórea. Mas quando o Kardec fez essas perguntas, naquele tempo ainda estava, e como até hoje ainda acontece, das ideias a respeito de reencarnação não serem comuns, né? Porque as religiões tradicionais passavam a ideia de que só existiria uma existência, que a gente vinha para cá, vivia essa vida e depois já ficava aguardando o juízo final, né? Infelizmente até hoje ainda se tem essa ideia, se veicula essa ideia por aí, né? Mas o Espiritismo, ele não fala as coisas assim como apenas um conhecimento, mas com veracidade. Então existem muitos estudos acadêmicos, inclusive, mostrando a veracidade de vidas passadas, né, da reencarnação. Muitas almas que estão aqui reencarnadas, e nós, né, somos todos almas encarnadas, já vivemos muitas vidas
E isso explica, então, essa questão das tendências que cada um tem para uma coisa, para música, para ciência, né, para matemática, para letras, para todas as áreas da vida social, né? Então, cada um de nós já desenvolveu alguma coisa, e então vem aqui muitas vezes para aprimorar, né? Então, essa questão, ela sempre, na verdade, existiu desde a antiguidade, né? Pitágoras e os seus seguidores já veiculavam essa ideia da reencarnação e dessas transmigrações dos espíritos, ou seja, dessas mudanças de corpos que acontecem, né? Então, com isto, Kardec se interessou pelo assunto e fez essas perguntas para diferentes médiuns que perguntavam aos seus guias, e as respostas que eram assim semelhantes ele condensava numa só e aí então transcrevia para os livros, né? Então aqui nessa primeira pergunta, quando ele se refere à alma, no conceito de Allan Kardec do Espiritismo, esse conceito de alma é para diferenciar alma e espírito. Alma é quando estamos encarnados. Nós aqui encarnados somos almas. Quando estamos sem o corpo carnal, estamos vivendo no plano espiritual, nós somos apenas espíritos, tá? Então essa é uma diferença importante, para que às vezes a gente fala alma, às vezes fala espírito, e quem não conhece pode ficar meio confuso com essa questão, né? E os espíritos aqui também, na sequência, a gente pode ver que eles mostram a importância da encarnação e o objetivo dessa encarnação, que é o progresso do espírito, porque Deus nos criou simples e ignorantes, no sentido de falta de conhecimento, e na medida que a gente vai progredindo através das múltiplas encarnações, nós vamos vindo para este mundo para aprender. Então, muitas vezes é falado que através do sofrimento que o espírito evolui, mas no conceito do espiritismo também, que muitas vezes até fica meio confuso falar, mas para evoluir tem que sofrer. Esse sofrimento não é a questão de punição, de castigo divino, por isso que a gente vem para cá. É apenas um teste que Deus nos dá para que a gente possa ir desenvolvendo todo o nosso potencial. Porque nós, enquanto espíritos eternos, nós temos várias características que precisamos desenvolver. E não é em apenas uma existência que a gente vai conseguir. Vocês concordam? Né? Porque muitas vezes a gente vem para uma vida aqui, não tem muitas oportunidades ou não aproveita, né, as oportunidades que tem e acaba ficando meio que estacionado, né? Não consegue desenvolver todo o seu potencial que ele tinha muitas vezes enquanto estava lá no plano espiritual, querendo vir reencarnar, e a gente quer vir já com esse objetivo de crescer. A gente pede para vir para desenvolver determinadas características de virtudes, mas muitas vezes chega-se aqui e esquece, acaba-se ficando numa zona de conforto e não sai dela e acaba não desenvolvendo o seu potencial e fica meio que estacionado, né? Então, muitas vezes a gente pede para vir para evoluir e acaba não evoluindo como era o esperado, acaba tendo que voltar, por isso tendo que voltar muitas outras vezes, né? E então a gente tem, graças ao poder do nosso Pai Criador, da sua bondade, ele nos dá essa condição
da gente vir quantas vezes forem necessárias, porque na medida que a gente vai vivendo, a gente vai aprendendo, vai desenvolvendo todo o nosso potencial de inteligência, de moral, porque nós temos duas vertentes a desenvolver. É a inteligência, que é através do trabalho, através dos estudos, através de reflexões, através de uma religião e através também do amor e da caridade, nós vamos desenvolver o lado moral, que é onde a gente vai se tornar um espírito mais sensível, amoroso, fraterno, porque o objetivo final do nosso espírito é a fraternidade. E quando nós estivermos já alcançado esse estágio de espíritos puros, nós já estaremos com todas essas vertentes evoluídas. E isso demora um pouquinho, né, para chegar lá. Mas a gente já está no caminho, pelo menos, como o próprio Chico Xavier falou, que a gente já não está mais no começo, a gente já está longe do fim, mas está seguindo em frente, né? Então a gente já tem uma condição de pensar a respeito da nossa vida, de refletir, de ter a iniciativa de mudar, de buscar coisas novas para nós, novos conhecimentos, né? Porque muitos de vocês com certeza não nasceram no meio espírita. Alguém nasceu no meio espírita? Não? Só eu que nasci, eu já nasci nesse meio. Mas a maioria vem, né, e muitas vezes até buscando um novo conhecimento, um novo despertar, né? E muitos vêm até pela dor mesmo, né? Que uma necessidade, porque muitas vezes busca-se lá fora através da medicina tradicional, através de outras religiões. Todas as religiões são boas, mas o Espiritismo nos esclarece o porquê de tudo e nos faz voltar para nós para enxergar as nossas qualidades e os nossos defeitos, né? Então, quando a gente já percebe as nossas qualidades, a gente tem que pedir a Deus para conservá-las e que a gente não vai perder nunca, né? Porque todo o conhecimento que a gente adquire nessa vida ou já adquiriu nas vidas passadas, a gente não perde isso jamais, né? A tendência ou estaciona muitas vezes ou continua progredindo, evoluindo através dos estudos, das reflexões, de novas opções, de perder aquelas coisas que muitas vezes estavam enraizadas em nós, tipo preconceito, né? E muitas outras defeitos de caráter, como eu chamo, o egoísmo, o orgulho, né? Vaidade em excesso, todas essas questões que até na Bíblia se fala de pecados, né? Que a gente tem, a gente nasceu com ele por ser ainda simples e ignorante, mas que na medida que a gente vai crescendo em conhecimento, a gente vai se mudando, né? Vai se depurando. Então, o que era um defeito vira uma virtude, na medida que a gente se esforçar para isso. E é esse, então, o objetivo principal da nossa vida aqui, né? É nos modificarmos através da aquisição de novos conhecimentos, da prática do amor, da caridade para com o nosso próximo, que inclusive é a bandeira do Espiritismo, porque é dessa forma que a gente cresce. E é aqui neste mundo que a gente cresce. Vocês com certeza já ouviram falar daquele ditado que diz: aqui se faz, aqui se paga, né? E é bem verdade, porque aqui é onde a gente vai sofrer na pele aquilo que a gente fez o nosso irmão sofrer, né? Então a gente vem para cá com esse objetivo de evoluir, e quando a gente parte para o plano espiritual, lá é a nossa universidade, é onde a gente vai estudar, a gente vai fazer cursos, a gente vai ter grupos de estudos para refletir sobre os conhecimentos, vamos ter um contato maior com o nosso eu verdadeiro,
Porque aqui, enquanto estamos nesse corpo de carne, muitos dos nossos sentimentos são filtrados pelo próprio corpo. Então, a gente muitas vezes não se conhece totalmente, porque o nosso cérebro físico, o nosso corpo, ele dá atrapalha um pouquinho, digamos assim, para não falar uma outra palavra mais adequada, impede um pouco da gente ter esse conhecimento de nós próprios. Mas quando a gente está em espírito, a gente tem esse conhecimento. E a gente então, muitas vezes, quando parte para o plano espiritual, é que a gente vai perceber o que a gente cometeu de erro aqui, e aí, né, se arrepende muitas vezes, a partir de um momento que a gente se toma consciência. Enquanto não se toma consciência, a gente vai e fica em grande sofrimento. Acho que com certeza vocês já ouviram falar também de umbral, né? Que é onde não tem uma região geográfica estipulada, mas é o etéreo, né, da outra dimensão, aonde os espíritos afins se reúnem. Então, nesses chamados locais de sofrimento, umbral, é onde os espíritos vão estar reunidos em sofrimentos, né? Alguém já assistiu os filmes espíritas, O Nosso Lar, por exemplo, né? Que lá mostra bastante a respeito do umbral. E o Espiritismo nos explica também que existem diferentes graus de umbral também, né? Tem aqueles mais leves, tem aqueles extremamente pesados, e as obras de André Luiz, que no nosso grupo de segunda-feira a gente está estudando, a gente vê que existem assim, regiões bastante trevosas, com bastante sofrimento desses espíritos que ainda não tomaram conhecimento de si e ainda estão envolvidos com esses sentimentos negativos que pautaram a sua vida aqui na Terra, né? Então, muitos deles, quando se arrependem, assim, sinceramente, eles são resgatados desses locais de sofrimento e são levados para alguma cidade astral, de acordo com as suas possibilidades, e lá então é que eles vão tomar conhecimento da sua condição de espírito e aí pedem para vir para cá. E nessa condição existem muitos, milhares de espíritos. E hoje a fila lá está maior, né? Que a gente fica sabendo, porque as reencarnações estão diminuindo bastante, que antigamente se reencarnava assim, uma família, 7, 10, 20 crianças, né? Hoje em dia às vezes nenhum, muitos casais não querem ter filhos, né? Preferem ter animal, diz que não dá, sei lá, se não dá muito mais trabalho que um filho, mas, né? Para mim, o animal é uma eterna criança e o filho cresce. Eu falo porque eu tive 2, então eu conheço bem. E então, nessas questões, né? O espírito está lá precisando vir reencarnar e muitas vezes demora muito por conta dessa dificuldade, né? Então, o espírito pede essas reencarnações e como eles têm conhecimento da sua necessidade e se eles já tiverem as possibilidades, eles pedem para vir num corpo muitas vezes disforme, né? Para expiar os seus erros do passado. Até preparando essa palestra para hoje, eu estava ouvindo um palestrante espírita que conviveu com o Chico Xavier, o Geraldinho. Você já ouviu falar dele? Já? E ele estava contando uma história do Chico, que o Chico contou lá para eles, que uma vez ele vivenciou um menino que estava próximo e que esse menino era cego e não tinha os 2 braços. E esbravejava e era mal educado com a mãe, nervoso. E aí a mãe tratando dele com maior carinho, maior dedicação. Aí o Chico ficou assim, sensibilizado por aquela situação, e o guia espiritual dele, o Emmanuel, contou, né, a história daquela alma.
esse menino, em 20 vidas passadas, sucessivamente, ele cometia um assassinato e em seguida se matava, cometia o suicídio. 20 vidas, 20 reencarnações, ele fez isso. Aí, quando partiu da última vez para o plano espiritual, ele ficou extremamente sensibilizado com a sua condição e ele então pediu para vir nessa condição de ser cego, para que não pegasse nenhum objeto e cometesse, né, os mesmos desatinos, e sem braço, para realmente não ter condições de fazer nenhum ato mais daquele que ele cometeu nas 20 vidas passadas. Mesmo assim ele assassinou ele? Não, nessa não tinha como, né? Mas daí o Emmanuel ainda explicou para o Chico que ele viveria nessa condição lá por volta dos seus 30 e poucos anos, voltaria para o plano espiritual e depois voltaria para cá, reencarnaria novamente, já daí numa outra condição, porque essa reencarnação nessa situação, ele estaria se fortalecendo para não ter mais aquele ímpeto, aquela tendência de destruir, de autodestruição. Mas veja. Nesse caso? Hã? Nesses casos, os espíritos têm o que a gente chama de intercessão, que eles recebem o auxílio de espíritos muito superiores. Até no livro que nós estamos estudando, do André Luiz, Libertação, no anterior até, a gente viu muitos casos assim. Espíritos extremamente evoluídos, que são ligados àquele espírito, ele pede para vir ajudar aquele espírito naquela condição. E Deus, na sua infinita misericórdia, dá a possibilidade dele vir amparado por um espírito já bastante evoluído, que vai suportar aquela prova, para que aquele espírito possa se reerguer daquela condição em que ele está. Tá? Então ela suporta toda aquela situação, aqueles ímpetos do filho, porque ela sabe que ele tem essa missão para cumprir, essa energia que ele precisa melhorar. Quer dizer, não necessariamente que a mãe e o filho tenham alguma ligação de vidas passadas para que... Provavelmente tem lá atrás, em alguma reencarnação eles podem ter vindo já até como mãe e filho mesmo, e aí ela não deu o direcionamento que deveria, e aí se sente culpada por aquela situação do espírito que só foi, né, se degradando, e aí ela pede a intercessão de Deus para vir e ajudá-lo a se levantar, tá? E então sempre tem alguma ligação com o espírito que está naquela condição, tá? O Mandela tem um exemplo muito legal disso. Tem uma senhora, não sei se vocês vão lembrar, você viu o filme? Uma senhora que estava já na casa, já bem estabilizada na coluna solar. Aí a sobrinha dela veio encarnada porque ela se suicidou, resgatou ela, e ela voltaria para a Terra para ser mãe dessa pessoa de novo, para poder suprir Vai fazer com que ela melhorasse a sua condição. Encarnando antes, para virar a mãe da menina que estava ser encarnada depois. Foi uma choradeira lá também, isso. Nada só para encarnar. Então é isso, né? A gente sofre aqui e sofre lá também, né? Se a gente não cometeu as coisas boas. E o Espiritismo nos dá muitas condições da gente pensar em tudo, refletir e buscar sempre força, coragem através de Jesus para que a gente possa melhorar a nossa vida, né? Que a gente está aqui para isso. E então muitas vezes a gente pede uma prova, mas não tão dura como essa, né? Porque às vezes o nosso espírito já não tem essa necessidade, mas a gente sempre tem que aprimorar alguma coisa. Às vezes é a paciência, né? Eu nunca tive paciência, é uma coisa que me atrapalhou, me prejudicou,
e eu lá, enquanto espírito, percebo que é algo que eu preciso vir para melhorar essa questão, eu venho e sempre se depara na minha vida situações para que eu possa respirar fundo e pedir para que eu possa adquirir a paciência, né? Às vezes a gente fala, perdeu a paciência, mas ninguém perde o que não tem, né? Então a gente, se perdeu a paciência, porque não tem. Então precisa adquirir a paciência para melhorar, né? E assim então a gente vai de reencarnação em reencarnação, buscando melhorar um pouquinho mais, para que chegue uma hora que a gente não precise mais dessas reencarnações, e aí a gente vai estar numa outra condição, e às vezes nem precisando mais habitar este nosso planeta, que ainda é um planeta de provas e expiações, e poderemos então ir se reencarnar num planeta melhor de regeneração, né? Que já é onde a sociedade já não tem tanto disparate, tanta desigualdade, as pessoas já são mais fraternas, vive-se em paz, né? Porque no nosso mundo aqui, a gente infelizmente ainda não tem paz, né? Ainda vivemos muito em guerra e nessas situações difíceis que a gente vê, e que se a gente não passa, a gente vê ao nosso redor de muitas pessoas passando, e principalmente agora no nosso mundo contemporâneo, né? Então, todas essas coisas, uma vez que a gente compreenda, a gente entende e fica mais tranquilo, porque sabe que tudo tem um motivo de acontecer. Nada é errado, errado é a forma como o ser humano se conduz, né? Vivendo só através do egoísmo, do orgulho, mas a gente não pode pensar no outro, a gente tem que pensar na gente, né? Nós fazendo a nossa parte, preocupando-se com o nosso pensamento, com a nossa atitude, a gente vai se unindo a outras pessoas e melhorando esse mundo. Porque quanto mais a gente se preocupar em melhorá-lo em todos os aspectos, a gente vai ter um mundo que é o próximo da regeneração, que a Terra vai vir a ser, vai vir para esse mundo já melhor, sem essas desigualdades, sem essas criminalidades, sem essas guerras, esses conflitos de interesses, preconceitos, né, que a gente vivencia muito ainda. Todas essas mazelas da humanidade já não estarão mais presentes nesse mundo novo. E se a gente quiser viver nele, né, a gente tem que se esforçar aqui e agora. E então é importantíssimo a gente ter esses conhecimentos do Evangelho de Jesus e buscar sempre trazê-los para a nossa vida presente, né? Então o estudo é muito importante, e por isso que a casa aqui oferece o estudo às segundas-feiras, e porque Jesus, quando ele veio trazer uma ciência, uma metodologia de libertação. E ele nem falou em religião, porque ele sabia que religião é uma coisa que tem o seu lado bom, porque todas incentivam para o conhecimento de Deus, mas separa muito os seres humanos, né? Então Jesus pregou o amor, a caridade, e não só pregou, como também exemplificou. Jesus então veio para nos ensinar o bem, o amor, a paz, e que a gente tem essa condição de viver melhor uma vez que a gente se transforme, né, nesses aspectos. E com isso então, nós tendo esse conhecimento, a gente vai fazendo um esforço maior para mudar as nossas ações, porque quando a gente não conhece, a gente vive de qualquer jeito, né? Não tem um objetivo maior, mas quando a gente passa a conhecer, aí a responsabilidade é maior, e a gente, quando se vai e faz alguma coisa errada, a consciência pesa muito mais, né? Então, com isso, é importante a mudança, porque a gente, sabendo que existe
vida após a morte, que nós vamos ter então um retorno daquilo que a gente fez aqui nesta vida. E vamos crer, pedir a Deus que seja só coisas boas, né? Que a gente não venha ainda a passar por grandes sofrimentos, como com certeza lá em vidas passadas já passamos, né? Então... A reencarnação, ela acontece, porque se pegarmos aí a média de vivência na Terra, sei lá, 80 anos, o cara morre, só que demora, o tempo lá não existe. Não, é uma coisa que eu vi também hoje, é que assim, que o Chico Xavier comentou, né? Que num período de 300 anos, 3 séculos, nós temos 2 reencarnações. E o cara tem 20. O tempo é diferente e muitas vezes isso também assim equivale para os espíritos dentro de uma determinada normalidade, né? Mas no caso de suicidas, assassinos, esses espíritos com grandes dívidas, aí já é diferente a forma da reencarnação, porque muitas vezes tem espírito que fica 300, 400 anos sofrendo, né? Um suicida, por exemplo, ele fica muito tempo vivenciando aquela situação em que ele cometeu o suicídio, né? Então, se ele deu um tiro na cabeça e ficou jorrando sangue, ele vai ficar vivenciando aquilo por muitos e muitos anos, né? E até que ele possa ter condições de reencarnar, e muitas vezes ele nesse período de sofrimento, ele até vem numa reencarnação, mas é aquela reencarnação que não vinga. A mulher fica grávida e logo aborta, porque o espírito só precisava daquele choque na carne para que ele possa ter um despertar, né? Porque ele não tem condições de ter um corpo de carne normal e que não vá prejudicar até a estrutura física da mãe que está ali acolhendo ele, né? Mas o espírito que comete suicídio, depende do ato, de repente tem um desespero. Sim, né? Tem os seus atenuantes. Esse personagem que matava alguém e em seguida se matava, então ele se arrependia logo em seguida e tirava a própria vida, né? Uhum. Mas às vezes tem casos que, claro, tem os seus atenuantes. O suicídio não é nunca bom. Mas às vezes a gente não sabe, aquela pessoa, nossa, você conhecia, era tão bom. Nós não temos como julgar isso, né? Sim, exato. Então, como tem toda... Não, pode falar. Cada caso é um caso. Esse. Ele foi uma confirmação do suicídio, ele não achava que era um suicídio. Mas ele foi pra lá, porque ele era médico, fumava, bebia, tinha uma vida totalmente desregada, e só ficou sabendo que era um suicida quando xingavam ele lá. Era considerado um suicida inconsciente, né? Então tem todas essas coisas aí. Por isso que, mais uma vez, a gente vê que o Espiritismo nos explica algo muito lógico, porque como, né, com todas essas influências exteriores, que muitas vezes a pessoa não tem forças para suportar, por isso que até dá cabo da sua vida, e Deus vai condená-la para o resto da vida, né? Uma criança que nasceu ali, viveu poucos dias, poucos meses, poucos anos, vai embora e não volta mais, né? Então a lei da reencarnação é algo que explica muito todas essas coisas da vida que a gente vê por aí e nos mostra o quanto que nós temos um Pai, um Criador misericordioso, que nos dá a condição, por mais errado que a gente tenha feito de erro, mais errado que seja, mas a gente tem a misericórdia de Deus e de Jesus, que é o nosso preposto aqui na Terra, que Jesus, segundo o Emmanuel também explicou, ele não teve assim, uma vida de muitos erros. Ele foi uma alma encarnada nas encarnações que ele teve, porque ele foi como um espírito como nós, né?
mas ele cresceu mais rápido, porque ele não desviou do caminho, ele seguiu sempre na senda do bem, por isso até que talvez a Bíblia fala que ele é o filho dileto de Deus, né? Porque qual é o pai que não gosta de ver o filho no seu caminho correto ali, né? Então, Jesus, ele nos assessora em todos os momentos de nossas vidas, e a sua mãe, a Maria de Nazaré também, um espírito já extremamente evoluído e muito amorosa, que, né, tem muitos devotos e com razão, porque ela intercede muito junto a Jesus, ao Criador, por todos nós, e ela é responsável pela região onde ficam os suicidas. Então ela cuida desses espíritos em grande sofrimento no plano espiritual. E assim como cada espírito já bastante evoluído, Bezerra de Menezes mesmo, que é outro espírito que passou aqui conosco, deu grandes exemplos de amor, né, de humildade, era considerado o médico dos pobres. Ele hoje tem uma legião de 11 mil, por volta, né, de 11 mil espíritos que estão na tutela dele, que ajuda a todos nós encarnados e os desencarnados também, quando precisamos, e que está aí nos ajudando, né? Ele, o Bezerra de Menezes, até já poderia reencarnar em outro plano, num outro mundo melhor, mas ele não aceitou, porque ele disse a Maria de Nazaré que enquanto estivesse um encarnado, um espírito encarnado ou desencarnado em sofrimento, ele estaria aqui para atender essas pessoas. Veja o amor de um espírito assim, que teria condição de alçar voos maiores e não vai, porque o amor dele por nós é muito grande, né? Então, a gente sabendo dessas coisas conforta bastante, não é? É um conforto para a nossa alma de saber que a gente está rodeado de espíritos amorosos, amigos, que a gente pode contar com eles para todos os momentos de nossas vidas, né? E nos fortalecer na nossa vida para que a gente possa seguir em frente com fé, com coragem, com amor, fazendo o nosso melhor a cada dia que passa, né? Então, que Jesus nos abençoe, nos ampare hoje e sempre, e que tenhamos um bom resto de semana. Queridas irmãs e irmãos, vamos neste momento elevar mais ainda o nosso pensamento, as nossas boas vibrações, elevando o nosso pensamento ao nosso Pai Criador, ao nosso Mestre Jesus, confiando nos nossos amigos espirituais que nos rodeiam aqui no Lar Cristão Maria de Nazaré, que estão junto de nós, enviados de Jesus para nos auxiliar nas nossas necessidades. Vamos então emitir um sentimento de gratidão, de amor, de fé, de confiança. Vamos concentrar em nossa respiração para que possamos preparar o nosso corpo físico e mental para recebermos todos os benefícios, os fluidos que descem dos céus para nós, de modo que ao sairmos daqui possamos sair muito melhores do que quando para cá viemos. Procure então uma posição confortável na cadeira, tire qualquer objeto que tiver no colo, mantenha a sua coluna reta, a cabeça elevada, as mãos apoiadas nas pernas, os pés apoiados no chão, e concentre-se na sua respiração. Respire profundamente. Segure um pouquinho essa respiração lá na boca do estômago, no diafragma, e solte na medida que vai soltando
vai relaxando todo o seu corpo. Mais uma vez, respire, relaxe, respire e relaxe. Sinta uma sensação de bem-estar, um calor, uma energia que começa lá no topo da cabeça e vai descendo sobre o seu corpo e chega até o dedão dos pés e te dá essa sensação de bem-estar, de alegria, de otimismo, de confiança, que estamos amparados, protegidos e atendidos pelo nosso Mestre Jesus, o nosso querido protetor, amoroso, que nos atende em todos os dias de nossas vidas. Jesus, querido amigo, queremos ainda, Senhor, te pedir, faze, Senhor, com que nós possamos nos manter conectados convosco, com a espiritualidade maior, todos os momentos de nossas vidas, para que mantenhamos a serenidade diante das contrariedades, dos reveses das nossas vidas e manter sempre a confiança que todo momento difícil é apenas um teste, uma prova para o nosso espírito, para burilá-lo, para lapidá-lo. E assim, Senhor, cheguemos no final da nossa vida muito melhor e que possamos sair dela numa condição melhor, mais coerente, mais adequado com a justiça de Deus, mais amorosos, mais sensíveis e com todos os nossos objetivos cumpridos. Mestre querido de amor e bondade, somos muito gratos, Senhor, porque sabemos, confiamos que tudo que precisamos somos atendidos pelo nosso Pai Criador, por vós, pela vossa bondade, pela vossa misericórdia. Obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor nos tem dado, hoje e sempre. Que assim seja. Graças, Senhor Jesus.